أشهد أن لا إله إلا الله. Allahu Akbar, Deus é o maior. Esta é a expressão máxima da fé islâmica. Surgida na Península Arábica no século VII, o Islã transformou a humanidade. Resistiu a várias civilizações e é hoje a fé que mais cresce em todo o mundo. A palavra Islã significa paz em árabe. No contexto da fé, quer dizer submissão total à vontade de Deus. Como religião, o Islã crê no Deus único e em todos os profetas. Diga, nós cremos em Deus e naquilo que foi revelado a Abrão, Ismael, Isaque, Jacó e as tribos. E naquilo que foi dado a Moisés e Jesus e aos profetas de seu Senhor. Nós não fazemos distinção entre qualquer um e a Deus nos submetemos. No mundo, os muçulmanos já passam de mais de 1,2 bilhão de fiéis. No Brasil, há cerca de 1 milhão de adeptos de todas as raças e origens. São homens e mulheres, crianças e adultos perfeitamente integrados à realidade brasileira. A ideia é sempre a mesma, é divulgar o islamismo e deixar com que as pessoas fiquem sabendo que nós existimos, que nós participamos, que nós somos pessoas comuns, que andam pela rua, que trabalham, que vivem e que contribuem para o desenvolvimento também da nação. São trabalhadores, empresários e profissionais liberais de todas as áreas. Possuem mesquitas, escolas e centros islâmicos nas principais cidades brasileiras. Nas escolas muçulmanas estudam alunos de todas as raças. Há quanto tempo você está estudando aqui? Desde o pré. 8 anos. Você gosta do colégio? Gosto. O que você acha aqui do colégio islâmico? Legal. Ótimo. Eu acho bom aqui, eu aprendo, me divirto muito. O colégio é bom, eu gosto daqui. Muito bom, acho que eu estou estudando aqui já desde os 4 anos de idade. A escola é muito boa, os professores são ótimos e estudo é muito bom. Ensino super legal. A fé, que surgiu no século VII, no ano 632 d.C., espalha pelo mundo, conquistando homens e mulheres de todas as camadas sociais. O primeiro homem a pisar na Lua, o astronauta Neil Armstrong, se tornou muçulmano. O tricampeão mundial de boxe Muhammad Ali também se converteu ao Islã. Jimmy Cliff, o cantor de reggae, é outro que abraçou o Islã. Cat Stevens, o cantor de rock inglês, agora se chama Yusuf Islam. Para os muçulmanos, todos os profetas vieram a transmitir a mesma mensagem do Deus único e orientar os homens a praticar o bem e a paz. E nós estamos sobre o argumento e sobre a justiça de um único Deus. Que a religião muçulmana é a religião da paz e não a religião da guerra, como querem pregar. O Islã surge como complemento do cristianismo e judaísmo de forma mais abrangente.
No Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos, transmitido ao profeta Muhammad pelo anjo Gabriel, está escrito que todos os homens são iguais perante Deus, independente de raça, cor, sexo ou credo. A busca do conhecimento é uma obrigação. Todos têm que aprender a ler. É uma obrigação até, talvez não exatamente nesses termos, que o muçulmano procure ser uma pessoa culta e informada, porque a partir do momento que a pessoa não é ignorante, ela vai abrir seus horizontes mais e vai poder entender e se adaptar melhor à realidade em que ela vive. Seguindo o profeta Muhammad, que a paz esteja sobre ele, que tenta nos encaminhar para uma educação. Ele diz assim, em todos os aspectos de vida, ele diz, a busca do conhecimento é obrigatório para todo muçulmano e muçulmana. Então, sendo assim, a mulher ela tem como obrigação de ir à busca do conhecimento. Ela tem obrigação de ir em busca da sua identidade e ser reconhecida como um ser humano que pensa, um ser humano pensante, livre e ativo na sua sociedade. E jamais, jamais um ser humano submisso e sem a mínima importância. Quando os portugueses vieram ao Brasil, trouxeram escravos negros da África. Os escravos liam e escreviam porque eram muçulmanos e tinham que estudar o Alcorão. Muitos dos patrões brancos eram analfabetos. Os primeiros atos da fé islâmica foram a libertação da mulher, a abolição da escravidão e a criação de leis e obrigações que garantem direitos e deveres. A fé islâmica garante à mulher o direito de decisão, de participar na vida cotidiana, de trabalhar, candidatar-se a cargos públicos e até de pedir o divórcio quando necessário. Há 1400 anos, o Corão estabeleceu direitos jamais conferidos a ela por qualquer código, elevando-la à condição humana e otorgando-lhe os mesmos direitos que aos homens perante Deus. No Brasil, os muçulmanos convertidos aumentam dia após dia. Me tornei muçulmano porque fiz um estudo com Malek Heiler e cheguei à conclusão que todos os meus ancestrais eram muçulmanos. Eu me converti para o Islã por ter viajado muito nos países muçulmanos. Aí eu pude ver o que é a realidade da religião muçulmana. E além disso, realmente a religião muçulmana é ainda a única que está viva no mundo. A minha origem, por parte de pais, por parte de mãe, é de descendência árabe. Então também fiz estudos, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa ligada aos costumes orientais, africanos, e daí a conversão ao islamismo devido à carência que eu sentia do contato com as religiões no Brasil. Eu achei que o que mais se encaixava com a minha maneira de pensar e de agir era o Islã. O primeiro líder negro da história surgiu com o aparecimento do Islã no século VII. É um etíope, de nome Bilal. Ele era escravo na era pré-islâmica. Quando o profeta Muhammad começou a pregar a fé, Deus lhe ordenou a libertação dos escravos. Bilal teve sua liberdade comprada e se tornou o primeiro muazin, a pessoa que chama os fiéis para a oração. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Hayya ala salah! Hayya ala salah! Malcolm X, o líder negro que abalou a América nos anos 60 ao lado de Martin Luther King, só no Islã encontrou forças para se livrar de todos os comportamentos herdados da marginalidade. As principais características do Islã são a tolerância, a proteção aos oprimidos e a verdade. Ó fiéis, quando alguém lhes trouxer uma notícia, examinai-a prudentemente para não prejudicar alguém. Quando os muçulmanos chegaram à Península Ibérica no século VIII, foram recebidos de braços abertos pela população. Isto porque libertaram o povo da opressão dos senhores feudais. Lá, os muçulmanos salvaram os judeus da perseguição. Os muçulmanos ficariam na Espanha 800 anos. E numa prova de tolerância e respeito à crença dos habitantes, não impuseram nem a religião, nem o idioma. Deixaram verdadeiras obras-primas da sabedoria humana. Na cidade de Toledo, criaram a primeira fábrica de papel da história e a primeira escola de tradutores. Foram os muçulmanos que levaram os conhecimentos da matemática, astronomia, química e outras ciências até então desconhecidas pela Europa.
No Brasil, todo mundo imagina que o descobridor da aviação é Santos Dumont. Perfeito. Só que é necessário saber que já no século IX, em Córdoba, Firnas, um matemático árabe, já se lança ao espaço e consegue voar. E o que é mais importante, não se matou, não. Quer dizer, quando a Europa engatinhava em cultura, o califato de Córdoba, na Espanha, já dominava perfeitamente, praticamente, todo quanto é o saber humano. Isto quer dizer o seguinte, não é a Europa que civiliza os árabes, e sim muito pelo contrário, são os árabes os que civilizam a Europa e civilizam ao mundo. A medicina, por exemplo, foi organizada como ciência pelo muçulmano Ibn Sina, ou Avicena, como é mais conhecido. Avicena, que nasceu em 980 e morreu em 1037, tinha por nome Abu Ali ibn Sina e deu o nome à medicina. Avicena, com 10 anos, já sabia de cor todo o Alcorão. O que o Islã recomendou há 14 séculos é ensinado hoje pela ciência. A circuncisão é recomendada somente para os homens como medida higiênica e saudável. No campo social, todo muçulmano tem a obrigação de ser solidário com o seu semelhante. O zakat, ou dádiva, um dos pilares da fé, consiste em oferecer 2,5% dos lucros anuais do fiel para os necessitados. O profeta diz que pague ao seu funcionário antes que o suor seque, antes que o suor dele seque. Isso quer dizer que para que o salário desse funcionário seja sempre baseado ou sempre acompanhando a inflação, a pessoa deverá pagar ao assalariado o salário dele dia a dia. أن الحياة بين المسلمين تقوم على التكافل والتضامن الاجتماعي الذي يفرض على الأغنياء حقا من أموالهم للفقراء، وذلك عن طريق الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام، والتي أمر بها المولى تعالى في قوله أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. No campo político, todo líder deve ser escolhido pelo povo através de eleições livres. É a lei do Shura. O Islã repudia toda agressão e violência. Qualquer um que mate um ser humano será como se estivesse matado toda a humanidade. E qualquer um que salve a vida de um ser será como se tivesse salvo a vida de toda a humanidade. Os muçulmanos respeitam as leis dos países onde vivem e zelam por sua segurança, como colaboram com soluções para o desenvolvimento e harmonia de seu povo. O Islã se preocupa com as calamidades que se abatem sobre o ser humano. Combate a miséria, a fome, a criminalidade, a ignorância, a exploração do ser humano, o tráfico de drogas, a opressão e a agressão aos povos. O Islã é solidário. Não é retitude que você volte sua face para o leste ou oeste, mas a retidão é daquele que crê em Deus e no dia do juízo final, nos anjos, nos livros e nos profetas, e dá sua riqueza por amor a ele para o seu irmão, para órfãos e necessitados, andarilhos e para aqueles que pedem e libertam escravos, e aqueles que mantêm seus acordos quando os têm, e para os pacientes na turbulência, adversidade e tempos difíceis. Assim são os sinceros. Assim são os tementes a Deus. A fé que Mohammed recebeu através das revelações a ele transmitidas pelo anjo Gabriel está no Alcorão. Outras leis vêm das tradições documentadas. Para se tornar muçulmano é muito simples. Basta acreditar no Deus único, nos profetas e nas escrituras sagradas. Os princípios básicos que regulamentam a vida do fiel são 5. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ثانيا إقام الصلاة
Os muçulmanos só adoram a Deus e a ninguém mais. Por isso, não aceitam o termo maometanos. Também não cultuam imagens ou objetos. As mesquitas são decoradas com trechos do Alcorão e, em sua maioria, construídas de acordo com o belo traço da arquitetura árabe islâmica. As orações são uniformes e em direção a Kaaba, o primeiro templo da história construído pelo patriarca Abraão, qualificado no Alcorão como pai dos muçulmanos. 1/3 do Alcorão é dedicado à Virgem Maria e a Jesus Cristo. Ó crentes, cumpri as vossas obrigações. Eu estou lendo isso do Alcorão. Os muçulmanos nos levam a nós todos a tomarmos a sério a religião e a sério também a fraternidade. Vamos ser irmãos neste Brasil e vamos lutar para que todos tenhamos um só coração, uma só alma. Os muçulmanos que estão aqui trabalhando, estão trabalhando aqui neste país como irmãos, a favor deste país. E os muçulmanos, como todas as religiões, os muçulmanos são bem-vindos neste país. A religião islâmica é a única realmente que reconhece o judaísmo e o cristianismo para deixar todo o mundo viver em paz. أن المسلم لا يحمل في قلبه عداوة لأحد سيما إذا كان من أهل الكتاب احتراما للأخوة الإنسانية التي تصلنا بآدم وحواء وتقديسا للجانب الروحي الذي أشار إليه القرآن في قول الله تعالى قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. No livro sagrado dos muçulmanos está escrito: descobrirás que os melhores amigos entre os crentes são aqueles que dizem, somos cristãos. Isto porque existem sacerdotes e monges entre eles e porque não são orgulhosos. A tolerância é outro ponto fundamental da fé islâmica. A religião jamais pode ser imposta. Cada ser humano é livre para decidir em que acreditar e o que confessar. Os muçulmanos têm a obrigação de transmitir a mensagem divina, nunca a sua imposição. Por outro lado, muitos muçulmanos são perseguidos e massacrados em várias partes do mundo. Na Bósnia e ex-Iugoslávia, a população muçulmana está sofrendo todo tipo de opressão. O mesmo acontece na Palestina ocupada, onde todo o povo é privado de ter sua liberdade. Em outras regiões, os muçulmanos também são vítimas da crueldade. Por exemplo, nas Filipinas, no norte da Índia, em algumas repúblicas da ex-União Soviética. Apesar de tudo, o Islã é visto como a fé e um modo de vida que deve orientar a maioria dos homens do próximo milênio, inclusive como alternativa de libertação e justiça. أشهد أن لا